uma situação real onde a Lei 13.786, que é uma lei que saiu do forno, 2018, já tem uma tese para derrubar essa lei. Já tem uma tese. Eu acredito que vai acontecer. Ou nós vamos ter uma alteração em breve, ou vai acontecer o que aconteceu com a comissão do corretor de imóveis. Lembram disso? O que aconteceu com a comissão do corretor de imóveis? Começou a aumentar muito o número de processos, muitos processos pedindo a devolução da comissão paga ao corretor de imóveis, no imóvel comprado na planta. Quem paga o corretor, segundo a lei do corretor de imóveis, é quem o contrata. Sempre foi assim. A própria lei do corretor de imóveis diz isso. E aí sempre foi a decisão do judiciário, inclusive sempre foi a opinião do Superior Tribunal de Justiça, que se a construtora faz o consumidor, o adquirente, no imóvel na planta, pagar a comissão do corretor, o consumidor, o adquirente, tinha o direito de receber em dobro ou receber de volta. Poderia ser ação de perdas e danos, de petição de débito, vários nomes que causavam o mesmo efeito. Fato é que o que aconteceu? Aumentou muito o número de ações. Brasil é um sistema, né, gente? É um sistema. O judiciário falou, opa, não precisamos controlar isso aí, muita ação. Ficou sobrestado, ficou tudo suspenso. E o Superior Tribunal de Justiça, com todo respeito, mudou de ideia. Da água pro vinho. Esquisito mudar de ideia assim, da água pro vinho, mas mudou. Né? Tanto é que qual que é o entendimento hoje, de um tempo para cá? Se a construtora faz um contrato de compromisso, promessa, compra e venda, através de escritura pública ou instrumento particular, e nesse contrato tem uma cláusula em negrito, dizendo que o consumidor que arcará, o adquirente, o consumidor que arcará com a comissão do corretor de imóveis, é totalmente lícito cobrar a comissão ou fazer o adquirente pagar a comissão do corretor de imóveis. Ou a cláusula em negrito, ou a cláusula em destaque, ou ainda um anexo por fora. Então, o que eu percebo aqui que vai acontecer? Pelo crescimento dos julgados, muito rápido, muito dinâmico, é muita coisa, mas já temos mais de 400 julgados, fora nível Brasil. Ou seja, provavelmente vai chegar uma hora que o Superior Tribunal de Justiça vai também sobrestar essas ações e vai falar, opa, vamos chegar a um consenso para poder equilibrar. Mas é importante a gente que estuda aqui no sábado juntos, essa turma maravilhosa, a gente sair na frente e conseguir aproveitar esse fato, esse momento, para poder explicar para os nossos clientes, né, para o pessoal do cartório também, né, Calil? Porque, pra você ver, é uma lei que dita a regra, ou é 25 devolução ou é 50, tem patrimônio de afetação, regime de patrimônio de afetação é 50, não tem é 25, todo advogado tá assim, muito cartorário também, né, Calil? Que a nossa classe não é estudiosa, você quer ver uma das classes que não são estudiosas, são a nossa, advogado não estuda, cartorário não estuda, o Calil sabe o que eu estou falando, né? Rogerão também, tenho certeza que o Rogério trabalha com defensores aí, que às vezes ele fala, pô, o cara é legal, mas o cara não se atualiza. Até me atrapalha, porque é tão ruim que me atrapalha. Né? Infelizmente, a gente não queria falar isso, mas é a realidade. Capacidade todo mundo tem igual, mas infelizmente a nossa classe, os operadores de direito, é preguiçosa. Tanto é que aquela pesquisa revelou que apenas 17% dos bacharéis em direito continuam estudando. Olha que vergonha. O curso de administração está na nossa frente, economia está na nossa frente, até o turismo está na nossa frente. Quem faz graduação em turismo faz pós-graduação e o advogado não. Ah, não preciso, já estudei para o B. Complicado, né? Por isso a gente passa nervoso, né, Calil? Né, Rogério? Né, Jaqueline? Porque vai explicar um negócio desse aqui para um sujeito que está desatualizado. Não, você está falando groselha, Calil. Imagina a devolução de 100% após a Lei 13.786, acabou. Ou é 25 ou 50. E tem devolução de até 100% ao valor integral, porque é uma tese nova. Induzimento ao erro, vem do Rio Grande do Sul, vem do entendimento focado no direito do consumidor, onde ele é enganado, é induzido a erro, e aí consegue receber a integralidade do valor. Então, cuidado com essa tese, ela é muito importante, hein? Uma outra tese que eu queria falar com você, que está envolvendo também cartório, muita reclamação em cartório, Calil, e cuidado com ela, viu, Calil? Eu falo que São Paulo, tudo aqui é agressivo em São Paulo, né? Então, as fraudes, os golpes começam aqui, depois normalmente vão para os outros estados, né? Então hoje, e eu como advogado de cartório, Calil, de tabelião também, hoje eu estou fazendo muitas contestações, defesas e acordos de dor de cabeça que vem daqui. Furto de metragem, Calil. Já caiu aí para você? O que está acontecendo, Calil? Muitas construtoras, é difícil a gente falar nome, né? Mas muita construtora incorporadora
desenha a maquete de um jeito, faz o memorial descritivo de um jeito, e na hora, mas com intenção, né, com vontade de fazer isso, com má fé mesmo, levanta o empreendimento tirando uma metragem, né? Então rouba aí 2 metros quadrados, 3 metros quadrados, mais, menos. Isso é chamado pelo Superior Tribunal de Justiça de furto de metragem, hein, gente? Furto de metragem. O que é o furto de metragem? Pode ser usada como ação, mas não é tão comum, ação de indenização de furto de metragem, ou pode ser usada como uma tese dentro da ação de perdas e danos. Furto de metragem pode ser o pequeno construtor, pode ser pessoa física, pessoa jurídica. A partir do momento que eu venda algo dizendo que tem uma metragem e não tem aquela metragem, eu estou cometendo furto de metragem. Eu estou levando vantagem. Aí uma vez, uma tese de defesa recente, o advogado do outro lado alegou assim, mas a construtora tem um percentual de erro de 5 a 10%, que tem isso, né? Um boato, né? Bobo por sinal. Usou até um fundamento do antigo código, uma bagunça total. Não. Nós temos até um padrão, um percentual de erro, que o judiciário considera algo em torno de 5% para casos, né, de naturezas cíveis. Por quê? Porque nós estamos falando de particular para particular. Agora, uma construtora que rouba um pouquinho aqui, rouba um pouquinho ali, faz a conta aí quanto ela lucrou. Se hoje no Brasil nós temos aí como base do valor de imóvel 1 metro quadrado, né, Calil? A construtora que consegue fazer isso em 80 apartamentos, 90 apartamentos, 120 apartamentos, quanto ela lucra com isso, né? E eu fico aqui, Jaqueline, porque eu também fico do lado da construtora, mas ao mesmo tempo fico do lado do consumidor. Mas é uma realidade, hein, Jaqueline, que você também precisa estar ligada aí. Claro, tem muita construtora que não faz isso, tem uma preocupação com o seu nome, com certeza. Mas o Brasil é muito grande, tem muita gente, né? Tem muito investidor com cabeça diferente. Tem gente boa, vamos continuar acreditando no bem sempre, mas tem gente ruim. E esse 5% ruim faz uma barbaridade, né, Calil? Então nós temos aí o furto de metragem como uma tese constituída, hein? Então a partir do momento que você tem acesso a essa informação, que ocorreu o furto de metragem, pode você, representando o seu cliente, fazer uma ação de rescisão de contrato, pedindo a devolução de 100% do valor integral também na ação de rescisão de contrato. O furto de metragem, para ser provado, diferente do induzimento a erro, ele tem que ser provado através de perícia, hein? O que o perito vai fazer? O perito ele vai fazer uma planta, um memorial descritivo, e vai achar esse erro. Esse furto de metragem é algo interessante, Calil, para você proteger o seu cartório, seu nome. É algo interessante lá pro Rogério, que vai pintar lá na Defensoria Pública em breve, tá ganhando espaço, tá saindo no jornal. Tem uma matéria que vai sair no Fantástico, não sei se é esse final de semana ou o próximo, que o professor inclusive participou, falando sobre o furto de metragem. Então a hora que começar a mídia a falar sobre isso, vai começar, né? Vai começar a ter muita procura de ações e reclamações. E é importante para a Jaqueline que advoga, e a Sônia também que está aí, que advoga muito aí para a construtora, porque, claro, se a sua construtora não faz isso, né, a construtora que a gente advoga, não acontece isso, mas pode aparecer alguém mal intencionado tentando induzir a justiça a erro para pedir uma rescisão e conseguir esse valor integral. Então, é algo novo, é algo interessante. Mais uma tese que aparece posterior à Lei 13.786 de 2018, de fato, né, para que a parte, o adquirente, ou os adquirentes, consigam ter aí acesso a 100% dos valores pagos, tá? Então, merece aí a nossa atenção especial, hein? Então, 2 teses importantes aqui na nossa aula, hein? 2 teses atuais para devolução de até 100% do valor integral. Induzimento a erro e furto de metragem. Fala, Soninha. Essa questão de furto de metragem, o entendimento já é pacificado em relação à parte técnica, porque tem uma questão que conta a parede, né? Conta metade da metragem, tem esse detalhe, não tem? Ou essa tese não entra nesse mérito? Ô, Sônia, segundo o entendimento do judiciário, e de forma majoritária até o momento, o furto de metragem ele acontece com qualquer diferença onde o consumidor ou adquirente foi induzido a erro, mas tem que provar a má-fé, que é difícil de provar. Mas, na verdade, quando aplica o Código de Defesa do Consumidor, fica mais fácil isso, né?
na relação construtora e na relação incorporadora, fica mais fácil de provar. Então, Sônia, as defesas que eu tive acesso, até aqui no escritório, normalmente a alegação é essa, não, na verdade tem um percentual de erro, não, a parede que talvez esteja causando essa diferença na metragem, mas o entendimento que se no memorial descritivo foi oferecida a área, tem que ser entregue aquela área total. Não pode ser usado como desculpa, como realmente, né, como uma defesa, uma parede, alguma coisa assim, ou uma obra estrutural de urgência, não pode, Sônia. Não, eu entendi, mas na verdade, assim, a minha pergunta foi, porque o tijolo em si, de um apartamento, por exemplo, ele tem uma metragem, certo? Certo. Quando o consumidor está dentro do apartamento, ele faz a metragem parede dentro. Ele não considera a questão do tamanho do tijolo, por exemplo. Parede para dentro, isso mesmo. Então, isso mesmo, mas Sônia. isso aí é feito mediante uma perícia onde vai desconsiderar essa metragem do tijolo e tal. Exatamente isso, Sônia. O perito, né, que é o topógrafo, o engenheiro civil que presta esse serviço, ele vai fazer isso. Ele vai fazer a medição da parede para dentro, né? Não vai fazer a contagem com o tijolo, um exemplo, né? Com os tijolos. Então é isso mesmo, Sônia. Mas daí dá diferença. Em qualquer construção isso vai acontecer e vai dar diferença. Então, mas a diferença em relação aos tijolos, um exemplo, a parede, essa diferença a título de furto de metragem, isso na perícia, isso já é mencionado. E isso não entraria como furto de metragem se essa diferença for uma diferença real, né? Só da parede mesmo. A partir do momento que a gente fala que é uma diferença muito maior, já entra como furto de metragem. Tem uma discussão ainda, viu, Sônia? Na verdade, o próprio judiciário não chegou a um padrão. O que seria furto de metragem? Um padrão de metragem. Mas a partir do momento que é entregue algo diferente, o judiciário tem decidido o que é. Fala, Calil. Se no contrato tiver cláusula de corpus? Calil, já vi uma tese nesse sentido. Mas mesmo assim, o judiciário de primeiro grau tem recurso, decidiu que a parte tinha direito à indenização. Entendi. O furto de metragem, gente, está sendo usado para rescisão de contrato, devolução de 100% do que foi pago, e está sendo usado também como ação indenizatória, viu, Sônia? Ação indenizatória. Ao contrário. E ao contrário, onde vendeu a menos também tem? Não, pior que não. Nós não vemos ações, não tem muitas ações, e quando tem, a construtora, a incorporadora, normalmente não consegue vantagem econômica. Teria que levar para o lado extrajudicial, talvez um acordo, talvez uma política de acordo extrajudicial para tentar passar esse custo ao consumidor. Mas se levar para o judiciário, normalmente perde, viu, Sônia? Aí é bem frio o negócio mesmo. Aí o judiciário enxerga o lado do consumidor, viu, Sônia? Complicado, né? É complicado porque nós temos realmente alguns construtores que agem de má fé também, né, Sônia? Eles fazem já pensando e tem um avanço em relação ao furto de metragem, porque o imóvel é com base em metro quadrado. Isso sempre com base em perícia, hein? Tivemos uma ação aqui, eu vou ser sincero aqui, nós estamos entre amigos, todo mundo é da área. A orientação para quem é advogado, Sônia, você que advoga para a construtora, Jaqueline também, nesse momento a orientação faça acordo. Porque se existe o furto de metragem de fato, não é algo da cabeça do adquirente, do consumidor, mas existe de fato, provado numa perícia, numa topografia, numa planta em melhor descritivo, a orientação do jurídico nesse momento deve ser o quê? Faça acordo. Por quê, Sônia? Porque vira efeito cascata. Nós tivemos um caso aqui no escritório, onde a construtora sofreu a primeira ação de indenização de furto de metragem. Não foi feito acordo. E aí essa pessoa provavelmente espalhou lá no prédio. Depois de uns 12 dias mais ou menos, já foram distribuídas umas 15 ações contra a construtora, furto de metragem. Depois apareceu na outra semana mais 16. Depois na outra semana já apareceu mais 62, 62, 64. Ou seja, é o efeito cascata. Então, qual que é a orientação hoje que eu vejo que as construtoras estão fazendo aqui, o jurídico? Faz acordo. Por quê? Para abafar o caso. Porque se o furto de metragem ele é reconhecido, provado por pronto, todo mundo sabe que tem direito, né, Sônia? Entendi. Aqui é o contrário. Aqui a construtora vendeu
A mais. A menos. A menos. A menos ou a mais, né? A mais. Vendeu a menos e entregou a mais. Entregou a mais. E pior que para a construtora, você vê, o exemplo prático aí é o inverso, né? Mas para a construtora, ela não tem uma medida do CIAL para falar, olha, eu quero receber essa metragem a mais. Se ela ingressar com a ação com base nos julgados que nós temos no Brasil, isso é o chamado mero aborrecimento. Acontece, né? Está dentro do perfil de uma obra de um erro de 5%, de 5 até 10. Tem questões aí em relação a percentual. Fala, Calil. E também porque subentende que quem deveria ter o conhecimento do tamanho do que está entregando é a própria construtora. Também, verdade, Calil, verdade. Recentemente o juiz julgou fundamentando bem o que o Calil falou. A construtora, ela assume o risco do negócio. Né, Calil? Risco do negócio. A construtora incorporadora errou para mais, não prejudicou o consumidor. Não vai ser processada, mas também assume o risco do negócio. Isso aí é que nem banco. Ah, o banco, a agência foi roubada, senhores clientes, desculpem, mas a gente não tem dinheiro, né? É o risco do negócio, né? Ou aquele que trabalha no caixa, né? E falta dinheiro no caixa, dá quebra de caixa. Risco do negócio, quem assume o prejuízo é o banco. Por isso a construtora nunca... Até temos várias ações, se a gente procurar aí na jurisprudência no Brasil, mas nenhuma delas a construtora, a incorporadora consegue êxito. A mais, não gerou prejuízo ao consumidor, ela assume o risco do negócio, que o Calil falou. A menos, dependendo a justificativa, né? Se não for uma justificativa que prove que é uma diferença pequena, em virtude de talvez de uma manutenção, de uma situação de reforçar a estrutura do imóvel, vai pagar a indenização, hein, gente? Vai pagar. E as ações são interessantes porque os valores são altos, viu? Sônia, Jaqueline, se prepara aí, viu? Não sei se é o caso da construtora de vocês, espero que não seja, mas as indenizações são altas porque são calculadas com base no metro quadrado, né? Nós temos um caso aqui em São Paulo, o imóvel construído nos Jardins, o metro quadrado é R$12.500. R$12.500. Então, qual que foi a conta? 2 metros quadrados, então, vezes imóvel de alto padrão. Então, nós estamos falando aí de pelo menos 2 metros quadrados. Então, olha o valor aí. E aí tem gente que pede em dobro, né? Então, vai dar confusão. Então, é um assunto novo, é um assunto de pós, é um assunto que merece nossa atenção, porque vai aparecer, você já sabe o que está acontecendo. E nesse momento é algo muito novo também. Então, vale a pena bater um papo sobre isso também. Outra tese, que aí já não é tão comum você conseguir êxito na devolução integral dos valores pagos, mas nós temos decisões, principalmente decisões no Rio de Janeiro, decisões também aí no Estado, onerosidade excessiva. Essa não é uma tese vitoriosa em relação à devolução dos valores pagos em 100%, não é, mas nós temos uma ou outra decisão. Teria que ser provado realmente que a construtora ou a incorporadora ou a instituição financeira, que a gente está levando para um outro lado, realmente agiu com abuso, cobrando várias taxas, juros abusivos, não na revisional, porque a revisional nós já conversamos aqui, a revisional é fraude, né, gente? Não por culpa do advogado, por culpa do adquirente, né, porque realmente ele tem o direito. Juros abusivos, o Banco Central que declara os juros abusivos, o ideal era sim o judiciário entender que é juros abusivos. Normalmente tem um laudo técnico feito por um economista, contador, tem uma perícia, mas mesmo assim o judiciário vai e fala que não tem juros abusivos. Acho que nessa situação das ações revisionais é mais culpa do judiciário, que tem interesses, porque não é normal, né? Todo mundo fala que é juros abusivos, o judiciário por conta própria fala que não. Então é mais culpa do judiciário por vários motivos do que propriamente da parte do advogado. Mas nós sabemos do risco da ação revisional, do risco de perder. E quando alguém contrata o advogado para fazer uma ação revisional, é sinal que não está conseguindo pagar a parcela, né? E aí ele não consegue pagar a parcela, já está numa situação financeira difícil, paga os honorários advocatícios da ação revisional, perde a ação e ainda arruma uma dívida, né, Calil? Ainda tem que pagar a sucumbência. E aí esse advogado que promete que é causa ganha, esse é um criminoso mesmo. Esse é estelionatário. Não tem outro nome. Não tem. Porque o advogado que faz isso, inclusive você não precisa mais pagar a prestação, viu? Deixa comigo, é causa ganha, hein? Se você conseguir pagar esse mês que eu preciso pagar a parcela do carro, você já paga, hein? Os honorários. Ele está induzindo o cliente a erro. E está cheio, né? Diferente daquele advogado que conta a verdade para o cliente e o cliente fala, mesmo assim eu quero fazer, doutor. Mesmo assim eu quero fazer, doutor. Aí é diferente, né, Calil? Aí ele está sabendo dos riscos da ação. E aí ele quer arriscar porque ele acha que ele vai conseguir.
Aí se perder a ação, o advogado orientou, aí tudo bem. Agora você induzir, falar que é causa-ganha, meu Deus do céu, hein? Causa-ganha não pode sair da boca de ninguém, mas nem do cartório, né, Calil? Calil que é fera. Calil, você falou, ó, escritura pública feita, certeza do registro, hein? Vai lá. Nunca, né, Calil? Jamais, da tua boca não, né, Calil? Tua boca não. Não vai sair isso. Cuidado que a gente fala, hein, gente? Cuidado. Todos nós aqui, ó, Rogerão, Cali, todos nós temos uma profissão maravilhosa que nós amamos, mas é uma profissão de risco. Já é uma profissão de risco, ainda você vai se colocar em mais risco ainda, prometendo uma coisa que não depende de você, mas nunca, hein, gente? Jamais, hein? Não faz isso com você que você não merece, hein? Ó, só pra gente concluir aqui, distrato. Distrato chega ao fim consensual. Consensual. Se não chegou ao fim consensual, vai para litígio. Ambas as partes têm legitimidade para propor ação de rescisão. A construtora, a incorporadora e também o adquirente, conhecido como consumidor também. Dentro dessa ação de rescisão, cuidado com essas teses, são teses novas, hein? Então hoje, bater na mesa e falar não existe a possibilidade do adquirente ter o valor integral, a devolução do valor integral do que ele pagou. Não é verdadeira essa alegação, hein? Porque tem sim. Nós temos duas teses aqui que estão de forma muito clara, muito didática, elas são decisivas para fazer o consumidor, o adquirente, receber 100%, hein? Induzimento ao erro, você já sabe o que é, e acontece mesmo. Tem corretor que fala, não, fique tranquilo, o financiamento está aprovado, fiz um simulado em lugar nenhum. E também o furto de metragem. Então, duas teses que merecem nossa atenção. Onerosidade excessiva chama atenção, mas é uma tese que normalmente não causa a devolução. Vai cair aí na Lei 13.786, onde vai ter a devolução, o desconto, né, de 25 ou 50, dependendo do patrimônio de afetação. Então, é importante também. Deixa eu voltar numa questão importante aqui, gente, em relação ao contrato. Nós falamos aqui, contrato é tudo igual. Deixa os outros pensarem assim. Nós não. Nós somos estudiosos. Olha a hora que nós estamos juntos aqui, a sala lotada, hein? Nós somos diferentes. Nós amamos o que fazemos e respeitamos as pessoas que nos contratam. Então a gente não vai ficar viajando lá na maionese, não. Nós sabemos que cada contrato tem sim o seu título e o seu objeto. E o erro de objeto, ele causa a nulidade do contrato ou a nulidade da cláusula contratual. O que é erro de objeto? Eu olho para o título e não bate com o objeto. Todo contrato, ele tem título, qualificação, objeto, valor, forma de pagamento, disposições gerais, rescisão ou garantia antes da rescisão, foro de eleição. É o rascunho de um contrato. Se eu olho para o título e olho para o objeto e não bate, não fala a mesma língua, esse contrato ele tem um vício, hein? Esse contrato tem um vício. O Calil, eu conheço o Calil eu sei que não passa nunca uma escritura com vício de objeto. Não passa porque ele está atento, está ligado e orienta todo mundo. Mas que tem tabelião que passa, né, Calil? O título é uma coisa, não tem nada a ver com o objeto do contrato, né? E o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que o vício de objeto gera nulidade do objeto, ou seja, do contrato inteiro. Claro que nada pode acontecer em diversas situações, mas se isso for necessário ser usado em judiciário por alguém que conheça essa tese, vai ser usado e vai levar vantagem nisso, hein? Júlio. Fala, Calil. Só para pincelar aí. Não pode passar, a gente tem que analisar, e não só a questão das escrituras. Aqui, no nosso estado, aí também deve ser assim, né? Reconhecimento de firma em contrato que tenha como objeto transferência de bem imóvel, ou bem imóvel, por autenticidade, por verdadeira, né? Nós já pegamos aqui contrato onde o cara colocou na primeira página a qualificação das partes e o título lá em cima, contrato de aluguel. Só que aí a hora que você ia ler o corpo do documento era um contrato de compra e venda, para tentar reconhecer firma por semelhança. Então, assim, a gente instrui os nossos colaboradores a ler o documento, até porque a gente só pode reconhecer firma se não ferir lei e tal. Mas também por isso, o pessoal é bem espertinho, porque aí depois troca a primeira página e fica tudo certo, né? Ainda bem que a lei pacificou que se for por semelhança não serve o reconhecimento de firma, então... Mas tem espertinhos nesse sentido aí também. Ô, Calil, e parabéns pela orientação que você passa no seu cartório, viu, Calil? Porque o que tem de cartório em São Paulo
que a orientação é contrária à sua, mas é o que você falou, preguiça mesmo, né? Ganhar tempo, celeridade, né? Ó, eu já vi um cartório, eu participei de um congresso, eu vi o tabelião falando, acho que deveria ser auxiliar, que foi no congresso também, eu estava sentado muito próximo, ele falando para ela assim, não leia o teor do documento, você está reconhecendo a assinatura, não me complique. Desse jeito, Calil. Não, mas isso é fato. O reconhecimento de firma, ele não valida ou invalida o documento. Isso é fato. É o algo a mais, né, Calil? A gente não traz para nós essa responsabilidade. Não tem essa obrigação legal, né? A gente não tem essa obrigação, mas isso, até por conta de ter acontecido isso no passado, a gente tem a orientação, então a gente dá uma corrida de olho ali para ver o objeto. Eu ensino, muitos funcionários não são formados em direito e tal, então a gente tem que orientar como eles identificarem, né? Mas é só essa parte também, o restante, se vai ter, enfim, valores, a gente não fica atento. Mas nessa parte do objeto, para nós importa, porque é isso que diferencia o reconhecimento de firma por autenticidade e por semelhança. Perde um pouquinho mais de tempo, mas a gente tenta fazer isso da maneira Calil, mais quando eu entrei nesse assunto, eu falei, o Calil, com certeza, ele faz o povo dar uma orientação para ler o objeto. Que é o que você falou, não é obrigação, não tem previsão legal, não tem essa obrigação, mas aí entra a questão, né? A questão ética, a questão de um bom profissional. Parabéns, Calil, porque no cartório a maioria não quer nem saber, né? E eu já escutei isso da boca de um tabelião falando para auxiliar lá. Aqui a vistoria é a respeito da assinatura, não é do objeto, não me complique. Ele falando bem assim, né? Então, mas e acontece muito erro de objeto, né, Calil? Acontece muito erro. Né? O único problema para esse cartorário seria isso. Se amanhã ou depois ele acabar reconhecendo firma por semelhança de um documento que obrigatoriamente deveria ser por autenticidade. A responsabilidade passa a ser dele, se a parte tiver prejuízo. E eu volto a falar, o dia que as pessoas descobrirem que elas podem sim acionar o tabelião em juízo, caso elas tenham prejuízo, aí eu acho até a Noreg, às vezes, ou as entidades de classe, pode até pensar que isso não vamos divulgar isso, porque daqui a pouco está todo mundo acionando os cartórios, mas os cartórios que são sérios vão permanecer em pé. E aí nós vamos filtrar aquelas coisas que são ruins, e as pessoas vão começar a valorizar o cartório, vão ver a importância de ter um documento chancelado por um cartório. Eu penso que deveria ser o contrário, mas estamos longe disso. E Calil, e quem sabe, que o Calil falou a verdade, pouca gente sabe que pode processar um cartório, né, exigir a responsabilidade, e quem sabe isso, as indenizações, os pedidos pelo menos são altos, né, Calil? Então, aquele oficial, aquele tabelião que não prestar atenção, ficar muito atento ali, é o que você falou, ele vai ser excluído do mercado, né? Vai ser excluído. Vai ter o cartório, a delegação ali, mas não vai ter, principalmente o tabelião, né? Não vai ter procura, né, Calil? Não vai ter procura. Eu tenho uma historinha, se você me permitir. Fica à vontade, Calil, fica à vontade. No passado, aqui numa cidade próxima aqui, na década de 90, tinha um cartorário que ele andava com um carimbo e uma carimbeira no bolso. Na época a gente batia carimbo e tinha que escrever o nome, né? Reconheço por semelhança ou por autenticidade a firma de fulano de tal. E nós tínhamos muitos despachantes que chegavam na nossa serventia e ia reconhecer firma. Às vezes a pessoa não tinha cartão de assinatura ou a assinatura não conferia. O cara falava, dá aqui que eu vou levar lá no fulano, que o fulano faz para mim. E eles mesmos contam que encontravam o cara na padaria, no boteco, no mercado, falavam, fulano, estou com um recibo de veículo aqui, reconhece a firma para mim. Ele tirava o carimbo do bolso e reconhecia a firma. Claro que era um pouco mais caro. Hoje, com o advento da tecnologia, a gente tem visto aí o e-notariado e tal, e no futuro o reconhecimento de firma, a autenticação também vai ser feito pela internet e pelo celular. Eu brinco que é o fast daqui food. A pouco o cartorário vai estar trabalhando pelo celular, ou seja, ele vai levar o cartório dele no bolso. Verdade. Então eu considero que esse homem ele só era um visionário, ele não estava fazendo nada errado, ele também levava o cartório dele no bolso. Diferente, né, Calil? Ele era além do seu tempo, mas ele fazia isso, infelizmente. O Calil, diferente dos dois irmãos, que o pai, né, já estava com Alzheimer bem evoluído, oficial de cartório com Alzheimer, e os dois irmãos não queriam que os funcionários e as partes, né, descobrissem, então eles começaram a levar o pai para o cartório todo dia, né, na cadeira de roda,
e trancava a porta, uma sala exclusiva, e trancava a porta, e eles mesmos assinavam pelo pai, né? Então é diferente, né, Calil? Só pro pai não perder o cartório, né? Esse caso ficou famoso, hein, Calil? Você escutou falar desse caso, né? Os 2 filhos foram presos. Não fiquei sabendo. Cartório aqui em São Paulo, o oficial do cartório desenvolveu Alzheimer e os filhos não trabalhavam, formavam em direito, viviam da renda do pai. Então os filhos, entre eles depois eles deram depoimento na polícia, né? Falando que foi uma ideia de jirico, mas foi uma ideia que surgiu na hora. De continuar levando o pai no cartório, de assinar por ele, trancar a porta. Só um funcionário do cartório sabia, né? Que o pai não tinha condições, ele já não lembrava nem o nome dele, não lembrava quem ele era. E levaram isso quase 2 anos, Calil. Ficou bem... Bom, por outro lado, um homem desse guardava muito bem o sigilo, né? De tudo que ele escutava. Verdade. Cumpria aí a regra, né? Cumpria a regra. Verdade, Calil. Calil é terrível, viu? Gente, olha só, quer ver? Ó, vamos lá. Ó, Calil, quer ver? Eu pego e leio contrato de compra e venda. Aí eu vou no objeto. Foi dada a entrada pelo comprador no valor de R$200 mil e parcelado R$200 mil em 36 parcelas. Existe erro de objeto nesse contrato ou não? E aí, Adriana? E aí, Cristiano? Existe? Existe. Existe porque se o contrato que a gente está falando não é pagamento à vista, não é que você compra e venda. Nós estamos falando de compromisso. Né? Se o imóvel é palpável, ele existe, está pronto, compromisso. Se não existe, promessa. A promessa pode ter parcelamento, dívida ou não. Promessa, expectativa. Olha como esse exercício é importante. Parece bobagem, mas é muito bom você olhar para um contrato público, seja uma escritura pública feita lá pelo Calil ou por um advogado, você olhar para o título e falar, opa, eu vou ler aqui o resto, mas eu já sei o que é. Essa é a ideia, segundo o Superior Tribunal de Justiça, do contrato correto. Não está errado. Porque o contrato correto começa pelo título, depois pela capacidade, né, das partes, mas o título é tudo. Compra e venda, pagamento à vista. Se tem dívida, compromisso. Foi construído na planta, promessa. Né? Então, essa é a linha de raciocínio. E aí sim, esse contrato que bate o título com o objeto, não existe um vício. Vício de objeto. É o termo utilizado que vem do direito italiano também. Vício de objeto. Que é a tese utilizada para pedir a nulidade. Hein? Então, importante, hein? Essas regras parecem que são regras teóricas, mas são muito práticas, hein, gente? A gente às vezes não dá valor, nem aprende isso na graduação, né? Nem aprende, imagina. Graduação é terrível. Pega o professor de Direito Constitucional e fala, vem professor, vem dar aula de civil. Você é professor de civil, vem dar aula de penal. Graduação engana todo mundo, né, gente? É terrível. Né? É assim que é, Brasil. A verdade é uma só. Parece bobagem, mas é fundamental isso, hein? Eu dei um exemplo aqui, gente, do atendimento que eu fiz essa semana. O advogado em audiência, não sei se o Calil escutou essa, porque o Calil chegou um pouquinho mais tarde. O advogado em uma audiência de conciliação, Calil, o advogado da parte da senhora Regina, que ele fez? Ele aceitou um acordo no divórcio, dentro do divórcio litigioso, ele aceitou o acordo. Porque o pai da menina, da filha, claro, ele falou, dou a minha parte para ela. É isso que vocês querem? Dou a minha parte para ela. Só que ele tinha uma outra filha. Se ele tinha uma outra filha de outro relacionamento, como que eu vou fazer uma doação sem respeitar a parte legítima? Né? Tem um herdeiro, a doação não pode ser feita. Se eu for doar para um dos meus herdeiros, eu sou obrigado a respeitar a legítima. E aí diz essa moça, né, essa senhora, que o advogado começou a dar risada, o advogado dele. E ele também, ela não entendeu o porquê. E o advogado dela também não entendeu o porquê. Depois de um certo momento na audiência, ele falou assim, quero falar com você. E o advogado dele, quero falar com ele, né, com o cliente dele. Saíram. Quando saíram da sala de audiência, ele voltou dando mais risada ainda. E aí eles não entenderam. Acharam que estavam dando risada de nervoso. Tem gente que ri de nervoso. Mas não estava dando risada de nervoso, não. Tava dando risada do quê? De alegria, né? Porque aquele acordo feito em audiência não valia nada. Tanto é que saíram, o advogado dela, a filha dela, que participou da audiência, saíram dali contentes. Depois de quase uns 10 dias, ela foi no cartório de imóveis, fez o requerimento para fazer o registro,
para regularizar a situação registral. O que o cartório fez de imóveis? Não faço o registro. Como assim você não faz o registro? Foi um acordo feito. Foi um acordo feito dentro do processo de divórcio litigioso na audiência de conciliação? Não. Não posso eu, cartório de imóveis, fazer o registro porque tem erro. Tem o chamado vício. Tem um vício. Por que vício? Porque tem que respeitar os herdeiros necessários. Como que o seu marido em audiência de conciliação, seu ex-marido, doa para sua filha os 50% que ele tem, integral, sendo que ele tem outra filha? Ele não pode fazer isso. Olha como a gente erra, gente. Olha como a gente erra e erra feio. O que ele poderia ter feito? E aí estaria correto. Se ele tivesse lembrado, atualizado, poderia ter feito a adjudicação. Porque nessa ação de divórcio já existia uma dívida de pensão alimentícia. Aí sim poderia usar o quê? O Instituto da Compensação e fazer uma adjudicação. Ó, eu vou passar minha parte 50% para você, porque eu estou devendo. Isso chama adjudicação. Vou fazer isso para compensar a dívida. Legal. Pegava lá, né, a ata e ia no cartório e conseguiria com facilidade resolver a situação e ela de fato ter 100%. Olha como o direito ele é muito sério, muito complexo. Olha como um erro é fatal e mancha a nossa imagem, nosso nome e acaba prejudicando o cliente. Porque depois o que ela fez? Depois que descobriu esse erro absurdo, foi feita uma ação rescisória da sentença que homologou o acordo feito na audiência de conciliação de divórcio e pensão alimentícia. Então, teve que fazer uma ação onerosa que tem que caucionar, regulamentada pelo 966 do Código de Processo Civil atual, uma ação complicada, complexa, que existe o risco de perder com facilidade, porque ela é totalmente taxativa. Olha a dor de cabeça, o gasto, o prejuízo que o colega advogado criou. E ainda foi motivo de chacota, né? Claro que isso não é ético, mas saíram da sala e deram risada. Então, gente, o que a gente precisa tomar cuidado? Parece bobagem, mas nós precisamos, de fato, prestar muita atenção nas nossas orientações. Uma orientação dessa absurda prejudicou, e muito. E isso pode acontecer lá dentro do cartório do Calil. O Calil sempre atualizado, sempre buscando informação, passando informação. Mas isso é fácil de acontecer. Um escrevente não está tão atento. Ser formado em direito não quer dizer que a gente tenha conhecimento, né, gente? Porque a gente sabe da realidade do Brasil. Não é culpa nem do estudante de direito. Acredito que é mais culpa das faculdades, do sistema. Mas olha que erro absurdo, hein? Ou seja, o acordo, por isso eles estavam dando risada. E aí ela falou, por isso caiu minha ficha, porque eles estavam dando tanta risada e com um olhar irônico. Porque provavelmente o advogado falou, fica quieto, esse acordo não vale nada, faz esse acordo. Não vale nada. Isso eu trago como exemplo, trouxe o exemplo da doação aqui, mas eu trago exemplo da nulidade de objeto. Os contratos que são contraditórios, omissos, obscuros, tem tese para tudo no Brasil, para combater a validade do contrato. Então, muito cuidado, hein? Calil, lá no cartório lá, Calil, doação, você liga a sirene, não liga, Calil? Falou em doação, você fala, dá pra mim aqui, na minha mão. Ou não? Tem receio, Calil, ou não? Não tem. Aqui você falou da doação, uma coisa que é feita de vez em quando, o pai vai, a gente já percebeu isso, mas o pai vai doar pro filho, mas aí ele vai recolher fazenda, geralmente, que é bem mais caro, né? Aí ele vai recolher o imposto, que é 4%, 6%, fica muito alto. Então ele faz a compra e venda, a gente percebe isso, ele faz a compra e venda num valor mais baixo e fala que doou o dinheiro pro filho comprar. Então, aí ele recolhe o imposto só sobre aquela quantia da doação. Uma fazenda de 3 milhões, ele fala que vendeu por 300 mil. A gente já percebeu isso, e você não tem como ficar atacando. Não tem o que fazer, né, Calil? Você também fica de mãos atadas também em relação a muita coisa também, né? Agora, a gente tem a obrigação de informar o COAF, né? Quando os valores forem bem fora de mercado e tal, e a gente tem feito isso. Não fiz muito ainda, fiz alguns, mas o Serginho aí lá de Rondonópolis, que me orientou, inclusive, me ajudou a fazer primeiro. Mas você não tem muito o que fazer. Uma vez eu fui questionar um senhor que estava fazendo isso, ele falou assim, se eu posso doar, eu posso vender por R$1. Então, o objeto é meu, eu vendo pelo preço que eu quiser. Tudo bem, fazer o quê? Não tem jeito, né? Não tem o que fazer. Não tem jeito.
E aí é o nome, né? Doação inoficiosa, né? Então, nome utilizado, o termo utilizado. Você vê esse caso aí, Calil? Por isso os advogados estavam dando risada, né? O advogado é a parte, né? Eles já fizeram o acordo, aceitaram, assinaram a ata ali, sabendo que não valia nada, né? E eles achando que estavam rindo de nervoso, né? Rindo de alegria, né? Complicado, complicado. Outro ponto também, aumentou muito os números, Calil, de ações de nulidade de registro público. Os cartórios de imóveis no Brasil nunca sofreram tantas ações de nulidade de registro. Também isso acontece em virtude dos contratos mal feitos, viu, Calil? E aí entra as escrituras, né? De alguns tabeliões que não são que nem você, estudioso, atento. Muitas escrituras, que é o que o Calil falou, com erros absurdos, né? Então também são teses para pedir a nulidade do registro. Um segredo também de advogado que advoga para cartório, você que precisa advogar contra um cartório, ou contra uma situação que envolve o direito registral, professor, vou pedir a nulidade do contrato ou do registro? Da escritura pública, do registro ou do contrato? A regra prática, para você conseguir causar efeito e ajudar o seu cliente, a si mesmo, é você sempre ir no último ato, hein? Professor, o contrato tem uma nulidade, tá? Você vai usar a tese do contrato da nulidade, mas você vai bater no último ato. O pedido tem que causar o efeito do último ato. Então, é sempre contra o último ato, hein? Eu falo isso porque a ação de nulidade, declaratória de nulidade, anulatória, muitas vezes os nossos colegas advogados pensam só no contrato e distribui a ação, e às vezes não. Às vezes já foi feita a escritura pública, o registro, a situação já está mais adiantada. Então você vai bater no lugar errado. Cuidado com isso, outra observação importante, tá? Sempre no último ato. Quer um exemplo? Professor, eu peguei um caso de um uso capião. Esse uso capião tem fraude, um exemplo. Fraude em relação aos requisitos, a posse, mansa e pacífica, animus domini. É uma fraude. Tá cheio de fraude em relação ao uso capião, né? Professor, aonde eu vou bater? Eu vou ingressar com uma ação de nulidade da sentença ou nulidade do registro? Você vai ter que solicitar a matrícula do imóvel e ver se a sentença foi registrada no cartório de imóveis. Porque se foi, é lá que você vai bater. Você vai pedir, claro, vai fundamentar a ação com a nulidade da sentença, mas você tem que pedir a nulidade do registro. Então, sempre no último ato, aí não tem como errar, hein? Vamos fazer uma pausinha, então, só pra gente tomar um cafezinho, lavar o rosto, e a gente volta já, tá? 15 minutinhos, então. Só pra lavar o rosto, né, Calil? Show de bola, aí. Nossa, rendendo, hein? Olha que legal. Aí eu entro aqui nas ações e depois entro nos contratos. Legal. Muito bom, passa muito rápido.